Quem crê que Jesus é bom, dá glória a Deus. Preste atenção, queridos e amados irmãos. Jesus disse: na verdade, Moisés não vos deu o pão do céu, mas eu, o Senhor Jesus Cristo, sou o próprio pão do céu. Foi o que ele disse. Ele disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá mais fome, e aquele que crê em mim não terá sede. Preste atenção que a Bíblia Sagrada nos fala sobre o pão, e o pão é um dos alimentos mais consumidos dentre todo o mundo. Em todas as nações se existe o pão. O pão é algo que é primitivo. Nos primórdios, nos princípios, existia o pão sem fermento. Logo depois, aprenderam que o pão com fermento ficava um pouco mais macio. As pessoas que vagavam pelo deserto, naturalmente andavam com pão e vinho. Andavam sobre camelos, andavam sobre animais pelo deserto durante dias e levavam o pão sem fermento, porque o pão sem fermento demorava mais tempo para embolorar. Então as pessoas usavam naturalmente o pão sem fermento. Jesus, ele falou acerca do pão que vem do céu. Ele fala acerca de um pão natural e de um pão espiritual. A Bíblia Sagrada nos fala que quando Abraão foi para defender o seu sobrinho por nome de Ló, no livro de Gênesis, capítulo de número 14, a Bíblia diz que 5 nações tinham se levantado contra a terra de Sodoma e Gomorra e tinham saqueado os lugares e os bens, os pertences de Ló. E a Bíblia diz que este homem chamado Abraão vai para correr atrás para resgatar os pertences de Ló. Quando Abraão volta para trás com os pertences do seu sobrinho Ló, ele chega na cidade, e na cidade de Salém tem um homem chamado Melquisedeque. A Bíblia Sagrada nos diz que este homem chamado Melquisedeque vai levar para Abraão pão e vinho. Ele leva o pão e o vinho. O pão significa a comunhão. O pão significa o alimento. O pão significa a ligação do homem com a presença de Deus. Preste atenção. A Bíblia Sagrada nos diz que no livro de Êxodo, que está depois do livro de Gênesis, no capítulo de número 12, a partir do versículo 15 até o versículo 20 a seguir, você vai ver a Bíblia Sagrada dizendo a respeito da Páscoa. Você vai ver Moisés estabelecendo a Páscoa do Senhor ali com ordem de Deus. Quando Moisés ele vai estabelecer a Páscoa, a Bíblia Sagrada nos diz que Deus fala com Moisés dizendo: Moisés, este vos será o primeiro mês do ano. Este mês primeiro do ano é chamado mês de Abib ou Nissan na língua hebraica, que significa mês de abril. Quando para nós o ano começa em janeiro, para eles começa em abril. Então este vos será o primeiro mês do ano, que é o mês de Abib. Este será o primeiro mês, o mês que eu vos tirei, vos libertei da terra do Egito, da terra da escravidão. Então, vocês, a partir do 14º dia do mês, ou dia 14 do mês, vocês vão fazer uma apresentação, uma consagração. E nessa consagração, vocês vão apresentar os pães asmos. Os pães asmos são os pães sem fermento. Esses são os pães da Páscoa. Não terá fermento. Aquela pessoa que colocar fermento no pão será exterminada de dentro da casa de Israel. A Bíblia diz que no 14º dia, eles apresentavam o pão sem fermento, apresentavam a Deus, glorificavam a Deus em um culto de ação de graça. E no 21º dia, que eram 21 dias do mês, eles novamente apresentavam outro culto de ação de graças a Deus. E naquele culto, novamente eles comiam o pão sem fermento, diz a palavra de Deus. E aquele pão simbolizava a Páscoa, simbolizava a presença de Deus na vida do povo. Por que Deus não queria que introduzisse pão no fermento no pão?
porque o fermento simbolizava o fermento do Egito. O fermento simbolizava o pecado do Egito. O fermento simbolizava as coisas ruins, as coisas deste mundo introduzida na vida do povo. É por isso que Deus disse: não colocarás fermento no pão. Naquela época, Deus, o Senhor, por outro motivo, Ele pede ao povo para não colocar fermento no pão, porque aquilo que os olhos via, que parecia imensidão, era enganoso. Então Deus quer mostrar para o povo que o que valia era o conteúdo e não o tamanho da propaganda. Quem está entendendo agora é Deus. Não é aquilo que o mundo mostra, mas é aquilo que realmente é. Então Deus, o Senhor, dá orientação para eles não colocar o fermento no pão. Livro de Êxodo, capítulo 16. A Bíblia diz que Deus, o Senhor, já abriu o Mar Vermelho. O povo passou pelo Mar Vermelho, chegaram do outro lado do deserto, estão caminhando no deserto dias e a fome bate. Não tinha pão, não tinha carne. A água, quando faltou, Deus fez água amarga transformar em água doce para eles beberem. A Bíblia Sagrada nos diz que quando o sol esquentava, Deus mandava uma nuvem. Quando vinha frio à noite, Deus mandava uma coluna de fogo. Mas a fome estava presente. Então eles começaram a falar: Moisés, na terra do Egito a gente se assentava diante das panelas de carne. Na terra do Egito a gente tinha pão. Aí Deus disse: tá bom, Moisés, fala para eles que eu vou mandar o pão do céu. Esse pão do céu se chama maná. E quando Deus, o Senhor, manda o maná, Ele mandou a chuva de pão do céu. E quando chegava de manhã, o povo levantava de manhã, Deus tinha feito, assim como o sereno cair da noite, Deus tinha feito chover pão sobre a face da terra. O povo pegava o pão e a Bíblia diz que aquele pão tinha sabor de mel. Quem está entendendo agora é Deus. O povo se maravilhava com aquele pão, porque era o pão de Deus que tinha vindo do céu. Na crença do povo era um pão espiritual. E na verdade era um alimento edificante, porque era pão. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que Deus tem muito mais além desse pão. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus tem muito mais além do que um simples pão natural, do que um simples alimento natural. Livro de Miqueias, capítulo de número 5. Lê para mim aí, irmão Joab. Livro de Miqueias, capítulo de número 5 e no versículo de número 2. Quem pode dar glória a Deus? E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que o Senhor em Israel, e cujos origens são destes tempos antigos, desde os dias da eternidade. Presta atenção: e tu, Belém Efrata, posto que és pequena entre as nações, considerada como nada. Sabe o que significa Belém? Belém significa casa do pão. Glória. Quando o Senhor dos exércitos olha do alto do céu e vai resolver mandar o pão verdadeiro sobre o povo na face da terra, sabe na onde é que o pão vai nascer? Na cidade de Belém, em uma manjedoura. A Bíblia Sagrada nos diz que não havia lugar para eles em outros lugares. Não tinha hotel de luxo, não tinha lugares bons. O menino Jesus nasce na cidade de Belém, chamada Casa do Pão. Ali nasce o pão vivo, que desce do céu, o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus! A palavra do Senhor nos diz que Jesus nasce. E quando Jesus nasce, sempre quando via-se alguém nascer, o povo admirava, dizendo: olha, mas nasceu alguém grande, vai vir alguém visitar, vai vir alguém famoso visitar. Mas naquele dia não foi ninguém famoso visitar, mas naquele dia desceu um grande coral de anjos que veio do céu, que cantavam: santo, 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 santo é o Senhor, toda a glória está, toda a terra está cheia da sua glória. E os anjos do Senhor glorificavam e exaltavam ao Senhor, que é o pão vivo que desce do céu. Mas no livro de João, capítulo 6, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele pregava sobre o pão que desce do céu. É porque naquele dia, assim como no deserto um povo estava faminto, também naquele dia tinha um povo faminto na beira da praia, ouvindo a pregação de Jesus, ouvindo Jesus dizer
que o reino dos céus está próximo, ouvindo Jesus dizer que o povo tinha que arrepender para entrar no reino dos céus, ouvindo Jesus dizer que ele salva, ouvindo Jesus dizer que ele cura, ouvindo Jesus dizer que ele batiza com o Espírito Santo, ouvindo Jesus dizer que ele é o único caminho, a verdade e a vida, e aquela multidão estava com fome. Os discípulos disseram: Senhor Jesus, despede a multidão, que eles estão com fome, despede eles para eles irem atrás do pão. Jesus disse: por que eu vou despedir eles para ir atrás do pão, sendo que eu mesmo posso dar o pão para eles se alimentar agora, sendo que eu mesmo posso alimentá-los agora? Senhor, mas como o Senhor vai alimentar eles? A única coisa que nós temos aqui é 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: pega, apresenta os 5 pães, apresenta os 2 peixes, porque eu farei multiplicar o pão, farei multiplicar o peixe, e nada faltará. E a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus apresenta, os discípulos apresentam o pão em 12 cestos, e dividiu para mais de 5.000 pessoas, que a Bíblia diz que eram quase 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, que eram a maior quantidade de pessoas. E naquele dia todos comeram, todos se alimentaram e todos glorificaram a Deus. Mas naquele mesmo dia, a noite caiu e Jesus atravessa para a outra banda do mar. E no outro dia, bem pela manhã, quando Jesus está para pregar na outra banda, lá vem uma multidão de pessoas atrás do pão que Jesus tinha dado, porque tinham comido e tinham saciado a fome, porque as suas barrigas tinham enchido. Disseram: temos que ir atrás desse homem, porque indo atrás desse homem ele vai dar pão. Indo atrás desse homem a gente vai estar com a barriga cheia de peixe e de pão constantemente. E Jesus olha para eles e disse: na verdade, vocês estão me seguindo, não é porque vocês ouviram a minha palavra e creram, mas é porque vocês comeram pão e saciaram a sua fome. Uma coisa eu vos digo: trabalhai não pela comida que perece, mas para aquela que permanece para a vida eterna. Porque o povo estava interessado em receber milagre, receber vitória, receber prosperidade, mas não queria saber de fazer um compromisso com Jesus. O povo queria receber as revelações de Jesus, mas não queria saber de dobrar os joelhos e aceitar a Ele como seu Salvador. O povo queria receber milagre de Jesus, mas não queria viver na presença dEle. É por isso que Jesus ele vai dizer assim: olha, trabalhai não pela comida que perece, mas para que permanece para a vida eterna. Aí ele começou a dizer: olha, eu tenho pão verdadeiro para vocês. Eles disseram: mas quem comeu pão do céu foi os nossos pais lá junto com Moisés no deserto. Aquele pão que Deus fazia chover com orvalho pela manhã. Jesus disse: não, Moisés não deu para vocês o pão que desce do céu. Quem é o verdadeiro pão que desce do céu sou eu, porque eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim também nunca terá sede. Quem está entendendo a palavra de Deus, dá glória a Deus. Jesus é o verdadeiro pão, Jesus é a verdadeira água da vida, Ele que sacia a nossa necessidade. Quando as pessoas batem em várias portas, sofrem, até o momento em que resolve aceitar a Jesus, até o momento em que resolve entregar a vida completamente a Cristo, e Ele começa a transformar o coração daquela pessoa, e aquela pessoa que era faminta, que tinha necessidade de algo, a partir do momento que aceita Jesus, ele sente que o vazio da alma dele começa a ser preenchido pela presença de Deus. Jesus quer preencher o vazio que está na sua alma. Jesus quer tirar a tristeza do seu coração. Jesus quer tirar esse cansaço, a fadiga, esse choro, essas lágrimas que ficam molhando o seu rosto constantemente. Talvez seja a falta desse pão para alimentar a sua alma. Esse pão é a palavra de Jesus. Esse pão é a presença de Jesus. Esse pão é o Espírito Santo de Jesus. Esse pão é o pão que está sendo pregado aqui nesta tarde. A palavra do Senhor nos diz, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, que o Senhor humilhou o povo, a nação de Israel, e ensinou para a nação de Israel
que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Toda a palavra. O Evangelho de Cristo é o pão. Houve-se uma época das trevas na vida da igreja. Houve-se um tempo de efeito. Havia-se um tempo que a igreja não podia adorar a Deus como nós adoramos aqui. Houve-se um tempo que o povo tinha que adorar a Deus dentro de cavernas. Houve-se um tempo em que o povo, para poder cultuar a Deus, tinha que estar dentro de esconderijo subterrâneo, porque senão eles eram mortos, metralhados. Alguns países para fora ainda é assim, até nos dias de hoje. Mas nós temos a liberdade de adorar a Deus. Então, os discípulos, quando eles queriam comunicar-se com uns com os outros, eles faziam o sinal do peixe ou o sinal do pão, simbolizando que eram unidos uns com os outros. A palavra do Senhor nos diz que no dia que o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele ressuscitou, aí 2 discípulos no caminho de Emaús, sem saber de uma verdadeira direção. A palavra do Senhor nos diz que aqueles discípulos iam questionando: será que Jesus vai ressuscitar? Será que ele vai nos trazer a vida eterna? Será que Jesus realmente ele vai ser o Salvador da nação de Israel? A Bíblia Sagrada nos diz que naquele momento Jesus começa a falar com eles: homens, por que vocês estão arrazoando entre si? A Bíblia diz que Jesus andava do lado deles, mas eles não conheciam que era Jesus por causa da aflição dos seus corações. Porque o homem e a mulher, quando está aflito no seu coração, ele não entende o momento que Jesus está andando do seu lado. E naquele momento Jesus andava do lado deles, até que chegou um momento em que eles chegaram na sua casa, e Jesus fez menção de seguir adiante. E eles disseram: fica, Senhor, já está tarde, entra aqui, pousa conosco, amanhã tu irás. A Bíblia diz que Jesus entra na casa com eles. Quando Jesus entra na casa com eles, eles colocam o pão diante da mesa. E quando colocam o pão diante da mesa, Jesus começa a partir o pão. E a Bíblia Sagrada nos diz que no partir o pão, eles conheceram que era o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus, ele sempre tinha o costume de dar a honra maior aos seus discípulos. Ele pegava um pedaço maior e dava para o seu discípulo. E quando os discípulos viram no partir o pão, Deus abriu os olhos dele. E naquele momento, quando Jesus parte o pão, a Bíblia Sagrada nos diz que os discípulos conheceram que era Jesus, e Jesus desapareceu da mesa diante do pão. A Bíblia Sagrada nos diz que naquele momento os discípulos disseram: vamos voltar para Jerusalém. Porventura, quando ele falava conosco acerca das Escrituras no caminho, não ardia o nosso coração e não sentíamos a presença de Deus? Vamos voltar para Jerusalém e dizer para os outros discípulos que Jesus Cristo, o pão da vida, ressuscitou. Eu sou o pão da vida. Não é o caso de vossos pais que comeram do pão do deserto e morreram. Aquele que come o pão que eu der, nunca mais vai morrer. Aí o povo diz: mas como assim? Que pão é esse que dá a vida eterna? Aí disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus disse: eu sou o próprio pão. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue está em vida em si mesmo. Aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não terá vida. Mas aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, esse terá vida em si mesmo. E eu ressuscitarei no último dia. Glória a Deus, aleluia. Jesus estava dizendo que os pais no deserto comeram pão, mas morreram, muitos foram condenados. Mas aqueles que comem do pão de Jesus, que é a Santa Ceia, e comem com sã consciência, com pura liberdade, com o coração puro, com o coração renovado, com o coração cheio de sinceridade, participa do corpo de Jesus Cristo e do sangue dele, esses têm a vida eterna e Jesus o ressuscita no último dia. Glória a Deus. Jesus é o pão. Bem-aventurados aqueles que aceitam a Jesus como pão para alimentar a sua vida. Bem-aventurados aqueles que aceitaram a Jesus. Sofra o que sofrer, doa o que doer, passe o que passar, mas esse pão sempre vai te sustentar. Glória a Deus, aleluia. Assim como Elias estava deitado, desanimado, a Bíblia diz que Deus envia o anjo coloca diante dele pão e água. O pão simboliza a presença de Jesus. A água simboliza a presença do Espírito Santo do Senhor. E a Bíblia Sagrada nos diz
que depois que Elias se alimenta do pão e alimenta daquela água, andou 40 dias e 40 noites fortalecido. Glória a Deus, aleluia. Porque aquele que come do pão e bebe da água, aquele que come da carne de Jesus e bebe do sangue, esse tem a vida eterna.